Antes de existir o Irã, existia um império que governava quase tudo. O maior império do mundo, e mesmo assim, não era invencível. Antes de impérios dominarem mapas, existia um território entre desertos e montanhas onde cidades floresciam. Um lugar que o mundo ainda aprenderia a temer. Muito antes de ser chamado de Irã, essa região já era lar de povos antigos que dominavam rotas, comércio e estratégias muito antes da Europa se organizar. Enquanto outras regiões lutavam por território, aqui surgia algo diferente. Uma organização que não queria apenas sobreviver, queria governar tudo. Então surge um nome que mudaria a história: Ciro, mais conhecido como Ciro o Grande. Ciro não começou com um império, começou com uma revolta contra os medos, um povo que dominava a região. E venceu. Mas ao invés de destruir tudo, Ciro fez algo incomum para a época. Ele manteve culturas, respeitou religiões e integrou povos ao seu domínio. Enquanto outros conquistadores esmagavam territórios, Ciro governava, e isso tornava seu império algo muito mais estável e perigoso. Assim nascia o Império Persa Aquemênida, um império que rapidamente começaria a engolir territórios ao redor. Em poucos anos, os persas controlavam regiões da Ásia Central, Oriente Médio e partes do sul da Ásia, um crescimento rápido e calculado. Mas o verdadeiro salto viria com outro nome: Dário. Dário expandiu o império ainda mais, criou estradas, sistemas administrativos e uma organização que fazia o império funcionar com eficiência. A famosa Estrada Real conectava regiões distantes, permitindo comunicação rápida, algo essencial quando você governa metade do mundo conhecido. O Império Persa se tornou uma máquina administrativa. Tributos, governadores e leis organizavam territórios gigantescos. Mas quanto maior o império, maior o número de inimigos observando de longe. E um desses inimigos estava do outro lado do mar. Um grupo de cidades que ainda não sabia, mas estava prestes a enfrentar um império gigante. Do outro lado do mar Egeu, cidades gregas cresciam em ambição, pequenas, divididas, mas perigosamente confiantes diante de um império gigantesco. Quando cidades gregas apoiaram revoltas contra a Pérsia, o império respondeu, não com palavras, mas com exércitos. Assim começaram as Guerras Médicas, um conflito entre um império colossal e cidades menores que se recusavam a se curvar. Na Batalha de Maratona, os gregos fizeram o improvável, derrotaram forças persas, provando que o império não era invencível. Mas a resposta persa viria maior, muito maior. Sob o comando de Xerxes, o império preparava uma invasão em escala quase absurda. Pontes sobre o mar, milhares de soldados e um plano ambicioso. Xerxes queria esmagar a Grécia e encerrar qualquer desafio ao seu poder. Em Termópolis, um pequeno grupo de gregos tentou segurar o avanço persa, uma batalha que se tornaria lendária. Mesmo vencendo, os persas não conseguiram dominar completamente os gregos. A guerra se arrastava e o custo aumentava. Aos poucos, o império começava a mostrar algo inesperado. Não fraqueza, mas limites. Controlar territórios gigantes era difícil, revoltas surgiam, custos cresciam, e manter tudo unido exigia esforço constante. Enquanto isso, no norte da Grécia, um novo poder surgia silenciosamente: a Macedônia. E com ela, um nome que mudaria tudo: Alexandre.
Alexandre o Grande cresceu ouvindo sobre o poder da Pérsia e decidiu que não queria apenas enfrentar esse império, queria conquistá-lo. Em uma série de batalhas rápidas e estratégicas, Alexandre avançou contra o Império Persa, derrotando exércitos maiores. E então, algo impensável aconteceu. O maior império do mundo começou a cair para um único comandante. Com cada vitória, Alexandre avançava mais fundo no território persa. Cidades caíam, exércitos eram derrotados e o império começava a se fragmentar. Em 330 a.C., o Império Persa Aquemênida finalmente caiu. O maior império do mundo havia sido derrotado por um jovem comandante macedônio. Mas conquistar era apenas parte da história. Alexandre tentou fundir culturas gregas e persas, criando algo novo, que não duraria muito. Após sua morte, o império foi dividido entre seus generais. O território persa virou peça em disputas constantes. Com o tempo, novos poderes surgiram, entre eles os partas, que reconstruíram um império forte na região. Os partas dominaram por séculos, resistindo inclusive ao avanço de Roma, um equilíbrio delicado entre dois gigantes. Depois vieram os Sassânidas, um império ainda mais centralizado que reviveu tradições persas e enfrentou Roma e depois Bizâncio. Durante esse período, a região se consolidava como um dos centros políticos e culturais mais importantes do mundo antigo. Mas uma nova força surgia no deserto, um movimento que mudaria completamente o destino da região. Com a expansão islâmica no século VII, o Império Sassânida caiu. A região foi incorporada a um novo sistema político e religioso. A cultura persa não desapareceu, ela se adaptou, influenciou o mundo islâmico e continuou moldando identidade, língua e tradição. Com o tempo, dinastias locais retomaram poder. A identidade persa ressurgia agora misturada com novos elementos culturais. Séculos depois, esse território passaria a ser conhecido oficialmente como Irã, um nome antigo, retomado em um mundo moderno. O Irã carregava heranças de impérios, conquistas e transformações, uma história longa demais para caber em um único mapa. Porque o que começou como um império que queria governar tudo, ainda influencia o mundo, mesmo que agora com outro nome. O império caiu, mas a história dele ainda está viva. Se quiser continuar viajando no tempo comigo, inscreva-se e venha para a próxima história.